17 de abril. Pilatos procura uma saída. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe o remeteu. Lucas 23, versículos 6 e 7. Derramamento de sangue nunca havia sido problema para Pilatos no passado, por isso parece estranho ele recusar o pensamento de crucificar Jesus. Como governador e principal autoridade legal do território, Pilatos recebeu de Roma o poder de decidir quem viveria e quem não viveria. Esse governador romano era infame por seu estilo de liderança incompassível, insensível e cruel, e nunca havia considerado difícil ordenar a morte de um criminoso até agora. Algo no íntimo de Pilatos recuava diante da ideia de crucificar Jesus. A Bíblia não declara exatamente por que Pilatos não quis crucificá-lo, mas faz com que imaginemos o que ele viu nos olhos de Jesus quando o interrogou. Sabemos que Pilatos ficou chocado com o comportamento de Jesus, porque Mateus 27, versículo 14, nos diz que ele veio admirar-se grandemente de Jesus. A palavra admirar-se grandemente provém da palavra grega taumadzo, que significa maravilhar-se, ficar sem palavras ou ficar chocado e surpreso. Um homem como Jesus nunca havia se encontrado diante de Pilatos e o governador estava, obviamente, perturbado pelo pensamento de assassiná-lo. De fato, Pilatos ficou tão perturbado que decidiu investigar mais a fundo, fazendo perguntas. Ele estava procurando uma saída que lhe permitisse escapar daquela armadilha que os judeus armaram para Jesus e para ele também. Na verdade, os líderes judeus haviam esquematizado cuidadosamente uma armadilha com 3 resultados potenciais, todos os quais o deixariam muito felizes. O triplo propósito dessa armadilha era: número 1, ver Jesus julgado pela corte romana, arruinando assim sua reputação e garantindo sua crucificação, e ao mesmo tempo procurando atrair os olhos do povo. Para garantir que isso acontecesse, os líderes judeus falsificaram acusações que fizeram Jesus parecer ser um delinquente político de boa fé. As acusações foram: número 1, que ele havia pervertido toda a nação, uma acusação religiosa que era responsabilidade do Sinédrio julgar. Número 2, que ele havia ordenado que as pessoas não pagassem seus impostos a Roma. E número 3, que ele afirmou ser rei. Ver Lucas 23, versículo 2. Segundo a lei romana, Jesus deveria ser crucificado por afirmar ser rei. Se essas acusações se comprovassem verdadeiras, Pilatos seria obrigado pela lei a crucificá-lo. Se isso tivesse acontecido, o primeiro propósito de seu esquema teria funcionado. Número 2. Ver Pilatos aniquilado e permanentemente removido do poder sob a acusação de ter sido infiel ao imperador romano, porque não quis crucificar um homem que afirmou ser um rei rival do imperador. Se Pilatos tivesse se recusado a crucificar Jesus, essa recusa teria dado aos líderes judeus a munição de que necessitavam para provar a Roma que aquele governador deveria ser removido do poder por ser um traidor do imperador. Teria chegado ao conhecimento do imperador de Roma que Pilatos havia permitido que um rei rival vivesse, e Pilatos teria sido acusado de traição. Ver João 19, versículo 12. É interessante que essa mesma acusação tenha sido feita contra Jesus. Trata-se de uma acusação que quase certamente teria levado Pilatos à morte ou ao banimento. Se o tribunal romano permitisse que Jesus fosse liberto, a liderança judaica teria ficado entusiasmada, porque teria tido então uma razão legal para expulsar Pilatos de seu território.
Assim, o segundo propósito de seu esquema teria funcionado. Número 3. Levar Jesus de volta ao tribunal deles no Sinédrio se Pilatos não o crucificasse. Ali, eles tinham a autoridade religiosa necessária para matá-lo por apedrejamento por ter alegado ser o Filho de Deus. A verdade é que os líderes judeus nunca precisaram entregar Jesus a Pilatos, porque o tribunal do Sinédrio já tinha autoridade religiosa para matar Jesus por apedrejamento, por afirmar ser o Filho de Deus. Mesmo que Pilatos se recusasse a crucificar Jesus, eles tinham total intenção de matá-lo de qualquer maneira. Ver João 19, versículo 7. Assim, vemos que a ida ao tribunal de Pilatos foi projetada para transformar a prisão de Jesus em uma catástrofe política que, possivelmente, ajudaria os líderes judeus a se livrarem também de Pilatos. Porém, se Jesus fosse liberto pelo tribunal romano, eles pretendiam matá-lo de qualquer maneira. Essa era a terceira parte de seu esquema. A solução para essa confusão era fácil. Tudo que Pilatos tinha de fazer era crucificar Jesus. Então ele teria anciãos judeus felizes em suas mãos. Nenhuma acusação de traição contra ele em Roma. Vínculos fortalecidos com a comunidade religiosa e uma garantia de permanecer no poder. Pilatos só teria de dizer: crucifiquem-no, e aquele jogo político terminaria. Entretanto, ele não conseguiu pronunciar essas palavras. Em vez disso, Pilatos deu a Jesus 3 oportunidades de falar em sua própria defesa. Porém, Jesus nada disse. Isaías 53, versículo 7 diz: como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Segundo a lei, Jesus deveria ter sido automaticamente declarado culpado porque declinou de 3 chances de se defender. Dessa vez, porém, Pilatos simplesmente não conseguiu se permitir seguir o devido curso do processo judiciário. Em vez disso, ele procurou encontrar uma saída daquele dilema. Conforme observado acima, talvez Pilatos tenha visto nos olhos de Jesus algo que o afetou. Talvez o comportamento afável e gracioso de Jesus tenha conquistado o coração de Pilatos. Outros especularam que a esposa de Pilatos pode ter sido secretamente uma seguidora de Jesus que contou ao marido sobre sua bondade e os milagres que havia feito durante a sua vida. Mateus 27, versículo 19, relata que a esposa de Pilatos estava tão transtornada com a morte iminente de Jesus que até teve sonhos perturbadores com ele durante a noite. Ela mandou avisar Pilatos sobre seus sonhos, implorando-lhe que não crucificasse Jesus. Enquanto investigava mais a fundo em seu interrogatório, Pilatos descobriu que Jesus era da Galileia. Por fim, Pilatos podia dar um suspiro de alívio. Ele havia encontrado a saída que iria transferir todo o peso da decisão para o seu antigo inimigo, Herodes. A Galileia estava sob a jurisdição legal de Herodes. Que coincidência! Simplesmente por acaso, Herodes estava em Jerusalém naquela semana para participar da festa da Páscoa. Pilatos ordenou imediatamente a transferência de Jesus para o outro lado da cidade, para a residência onde Herodes estava hospedado com sua comitiva real. A Bíblia nos diz: Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. Lucas 23, versículo 8. Entretanto, não demorou muito para Herodes se irritar com Jesus e devolvê-lo a Pilatos. O que você pensa ter passado pela mente de Jesus ao estar primeiramente diante de um governador romano e depois de um rei judeu, só para ser enviado novamente ao governador romano? Você tem se sentido empurrado e passado de uma figura de autoridade para outra em casa, na igreja, no local de trabalho ou no sistema governamental? Se assim for,
Sinta-se à vontade para conversar com Jesus sobre isso, porque ele realmente compreende a situação difícil em que você se encontra neste momento. Hebreus 4, versículo 15 e 16 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Como Jesus entende o seu dilema, aconselho você a contar a ele livremente os altos e baixos emocionais que você sente como resultado de sua situação. Seu trono é um trono de graça, um lugar onde você pode obter misericórdia e encontrar graça para ajudá-lo em seu momento de necessidade. Então, coloque-se diante do trono de Deus hoje. Ele ouvirá você, irá lhe responder e lhe dará o poder e a sabedoria de que você necessita para atravessar esse tempo de sua vida. Repita esta oração comigo. Senhor, eu sou muito feliz por tu entenderes quando me sinto confuso com a pessoa a quem devo me submeter e a quem devo prestar contas no trabalho e na igreja. Às vezes, sinto que meus líderes me enviam de um lado para o outro sem saber o que fazer comigo ou a quem eu devo me reportar. E isso dificulta o meu trabalho. Sei que os meus superiores têm seus próprios desafios, por isso quero ser útil a eles, não criticá-los. Dá-me a sabedoria necessária para saber como me comportar de maneira piedosa nesse ambiente. Assim eu oro em nome de Jesus. Repita comigo esta confissão de fé. Confesso que tenho a mente de Cristo para a minha situação. Não estou confuso. Em vez disso, ando em paz em todas as situações. Por Jesus ter estado no mesmo lugar que eu, conto a Ele sobre a minha situação, e Ele me dá toda a misericórdia e graça de que eu necessito para ser bem-sucedido neste lugar para onde Ele me chamou. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Agora reflita comigo nessas questões. Você sente que está sendo empurrado de uma autoridade para outra em seu trabalho ou em sua posição na igreja? Você está confuso sobre a quem realmente deve prestar contas? Você já pediu esclarecimentos sobre esse assunto? Se você não entendeu o que lhe foi dito, procurou esclarecimento adicional para evitar confusão? Se você fez tudo o que pode para se submeter adequadamente às autoridades que estão sobre você e elas ainda não gostam da maneira como você está se submetendo a elas, você orou e pediu ao Senhor para ajudá-lo a se tornar o que suas autoridades precisam que você seja. Você tem se sentido empurrado e passado de uma figura de autoridade para outra em casa, na igreja, no local de trabalho ou no sistema governamental? Se assim for, sinta-se à vontade para conversar com Jesus sobre isso, porque ele realmente compreende a situação difícil em que você se encontra neste momento. Obrigado por se juntar a nós nessa jornada diária de reflexão. Continue aprofundando diariamente conosco nessas pedras preciosas que é o entendimento da palavra de Deus através do estudo do grego. Não perca nenhum devocional e inscreva-se no canal para receber mais inspirações todos os dias. Que a busca pela sabedoria divina nos una cada vez mais. Até amanhã, que Deus te abençoe.